pessoal. Nós vamos estar batendo um papo aqui sobre as estações do ano e a prevenção da saúde. Então, é muito importante esse entendimento de como podemos, a cada estação do ano, respeitar um processo de geração dos elementos, né? Como é que isso funciona? Nós temos, dentro da medicina tradicional chinesa, 5 elementos que têm um ciclo de geração e um ciclo de dominação. Mas hoje nós vamos falar sobre o ciclo da geração, onde esses elementos são distribuídos em madeira, fogo, terra, metal e água. E essas flechinhas fazem um circuito de geração. Então, a madeira gera fogo, o fogo, nas suas cinzas, são depositados na terra, a terra, na sua profundidade, nós encontramos o elemento metal e, mais profundamente, o elemento água, que vai nutrir o elemento madeira. E, assim, essa importância de que nós possamos, a cada estação, gerar condição para que a estação seguinte não se apresente de forma patológica. Depois, nós temos esse ciclo de dominação, que nós não vamos abordar agora. Mas tudo no organismo, ele funciona a partir dessa visão do Yin e do Yang, que a gente poderia traduzir nesse momento, na medicina ocidental, como as alças de feedback que ocorrem nos estímulos, que são feitos, por exemplo, num eixo hipotalâmico hipofisário e alguma glândula. Existe esse estímulo, porém, depois de realizada a tarefa, existe o estímulo inibitório. Esse é o ciclo Qi, é o ciclo de controle, onde a água apaga o fogo funde o metal corta a madeira penetra na terra, mas a terra absorve a água. Dentro desse viés, nós conseguimos manter a nossa homeostasia, né? Então, dentro dessa visão, o início desse ciclo acontece na primavera, por ser uma estação aonde a expansão, o renascimento se apresenta na própria natureza. E sempre que a gente fala do taoísmo, ele está a serviço para que o homem se harmonize com a natureza, né? Então, é um momento apropriado para que essa energia primaveril dentro do nosso organismo possa renascer e expandir. Dentro de um microciclo, isso ocorre todos os dias, né? Quando vamos dormir e quando acordamos. Então, o sono, ele tem uma função bastante reparadora, né? Então, a qualidade desse sono é muito importante para que todo o nosso organismo possa se recuperar do gasto e da oxidação que sofreu no dia anterior. Então, respeitar o horário do sono também faz parte dessa ideia da primavera, né? Onde nós fazemos uma qualidade do sono, também controlando o horário, né? Não devendo exceder o horário das 22 e o despertar também junto com a natureza. Depois, as respirações, realizadas nesse período da manhã também são muito importantes para que esse ar fresco possa trazer uma oxidação, evitar uma oxidação celular
fazendo com que o sistema de ácido-base seja controlado. E não lesar o fígado, né? Nesse sentido, nós temos que pensar que as fases de biotransformação hepática são muito importantes, né? Então, a fase 1 hepática, onde ocorre a oxidação, né? Quando ela é excessiva, o fígado vai perdendo muito a capacidade de gerar uma boa condição enzimática no organismo. E fazendo um paralelo, as enzimas dentro da medicina chinesa correspondem aos sopros, ao Qi, que tem uma função de aquecer, de proteger. Então, quando essa função é comprometida, o corpo adquire uma temperatura mais baixa, né? Ao invés dele estar a 36,5, ele vai se apresentar com uma temperatura basal mais baixa. E isso essa deficiência do yang, que o chinês vai chamar de frio. E esse frio vai ocorrer exatamente na estação que sucede a primavera, que é o verão. Então, as síndromes de frio vão acontecer no verão, apesar dessa estação ter como característica o calor. Por quê? Porque eu não soube gerar uma boa condição na primavera para que eu evite essas condições patológicas no verão. Então, é muito interessante que a gente possa pensar dessa forma. Então, eu tenho na primavera, no elemento madeira, o fígado. No fogo, eu tenho o coração, que também tem uma função mental. A terra, eu tenho o baço e o pâncreas. No metal, eu tenho o pulmão. E na água, eu tenho o rim. Então, a cada estação, nós temos que ter uma sabedoria para que esse ciclo de geração possa ocorrer de uma forma harmônica, né? Respeitando essa cosmologia taoísta, né? Nós viemos de uma vacuidade, criamos uma estabilidade para gerar um ponto taí, né? Então, imagina que o universo tem um localizador. E para que ele possa te localizar bem, você precisa ter um sinal estável, uma mente estável. Quando isso ocorre, naturalmente o Yin Yang se manifesta de forma harmônica e não extremada. E aí ele tem condição de se apresentar nos 5 elementos, que vão gerar 5 movimentos, nutrindo a todos os órgãos e as vísceras. Nesse sentido, nós vamos ter uma relação do céu, do homem e da terra de forma harmônica, né? Então, esses ciclos circadianos que ocorrem, né, eles necessitam de um processo harmônico que quem faz todo esse controle é a nossa glândula pineal, né? Então, esse ciclo circadiano, a hora chinesa é de 120 minutos, né? Começa nas 3 às 5 da manhã, no pulmão, aonde é o melhor horário para fazer as práticas respiratórias, né? Nesse período aonde o horário cronobiológico do pulmão está em plena atividade. E aí, de 2 em 2 horas, esses órgãos e essas vísceras mudam o seu posto como se fosse num quartel, né? De 2 em 2 horas, a gente acha que é o mesmo soldado, mas o soldado que está de plantão é diferente. Então, isso nos permite, né, ter um bom funcionamento cronobiológico, que é controlado pela nossa glândula pineal. Esse relógio biológico controlado pela pineal, na verdade, influencia tremendamente a qualidade do nosso sono. Veja que o sono ele tem ciclos, né?
aonde o primeiro ciclo do sono ele vai diretamente para um estágio 4, uma fase profunda, entre a primeira hora e meia do nosso recolhimento. Depois ele novamente sobe, e aqui eu vou ter a primeira fase REM, né, ou MOR, que é o movimento rápido dos olhos, indicando que esse período é onde nós temos os sonhos, onde nós temos uma faxina dessas proteínas armazenadas no cérebro. E vejam que já na segunda fase, REM, ela é um pouco mais larga, mas ela depois já não aprofunda tanto, né? E logo pela manhã eu já não tenho mais esse aprofundamento, ela é mais extensa, mas sem esse aprofundamento. Então, essa ciclagem dos estágios do sono são muito importantes, né? Porque elas são mediadas por essas frequências cerebrais, beta, alfa, teta e delta. E é interessante que essa fase do sono REM ela é chamada também de sono paradoxal, porque a única coisa que tem movimento nesse momento são os olhos, né, o globo ocular. O resto do corpo ele está completamente em repouso. Então, essa ciclagem de subida e descida é muito importante para a qualidade do sono. Então, vejam que esse ritmo é o que vai nos permitir acordar descansados, né? Então, se você pela manhã acorda fatigado, né, com o corpo cansado, algo não está funcionando bem aqui nesse processo. Então, já devemos imaginar que a glândula pineal não tem lá um bom funcionamento. E a melatonina, que é o que rege esse ciclo circadiano, nós temos que lembrar que ela vem de uma cascata da serotonina, né? Então, ela é influenciada pela luz nessa região do cérebro do quiasma supraóptico. Então, no momento em que a luz penetra, imediatamente esse circuito da pineal interrompe o seu comando. Então, ter um bom ambiente para o sono, sem celular, sem televisão, com luz ausente, faz com que a pineal, que é um grande antioxidante, possa fazer esse ciclo circadiano de uma forma correta. Esse sistema do eixo do estresse, né, onde o hipotálamo, a hipófise e a suprarrenal são acionados, né? Então, esse é um exemplo da alça de feedback de geração, né, onde o cortisol é produzido no córtex da suprarrenal e as catecolaminas, a adrenalina, a noradrenalina, é produzida na medula da suprarrenal. Feito isso, existe uma alça de feedback negativa, que é o próprio ciclo Kahn que eu estava explicando. Então, quando esse eixo é acionado de uma forma crônica, nós começamos a prejudicar muito o funcionamento do nosso organismo, né? Então, aqui nós estamos vendo o núcleo supraquiasmático, aqui é a área pré-óptica do hipotálamo, onde controla a nossa temperatura, e logo abaixo eu vou ter a hipófise fazendo o comando dos hormônios. Então, quando a luz, né, penetra, ela vai influenciar todo esse sistema, nos preparando para o dia, né? Então, o baço, o rim, pulmão, o fígado, tudo isso entra em ação. Então, pensando nesse estresse psicossocial, ele vai favorecer bastante, né, o desenvolvimento de disfunções metabólicas e psiquiátricas, né? Então, nesse momento em que nós estamos vivendo essa fase
de confinamento, está sendo muito comum as pessoas se sentirem de uma forma não muito à vontade consigo mesma nesse confinamento social. Então, aqui a perturbação desse relógio, desse mestre circadiano, vai promover várias fisiopatologias, né? Então, o distúrbio do humor, neoplasias, distúrbios do sono, perturbações metabólicas, vêm desse eixo hipotalâmico, hipofisário e suprarrenal desregulado, não sendo modulado pela nossa melatonina. Existe uma frequência chamada Schumann, que é a mesma frequência que o nosso tálamo tem, de 7,83. Então, veja que aqui ela oscila, mas a maior parte do tempo ela se mantém em 7,83. Quando o nosso tálamo e hipotálamo se mantém nessa frequência, eu fico em harmonia com todo o universo, gerando uma boa homeostase no meu organismo, né? A expressão para essa cronobiologia de Shi chinesa diz respeito ao mesmo mecanismo que a pineal faz. Então veja que a luz, né, da cidade, ela influencia tremendamente nesses ciclos. Então, quando você sai das grandes cidades e vai para uma fazenda, você vai notar que a qualidade do céu é outra, né? E também como existe a influência dos ciclos da Lua em toda a natureza, né? Pela luminosidade. Então, se eu não preciso viver numa caverna, numa montanha para me harmonizar, mas se eu diminuir o uso desses eletrônicos, ter uma boa condição de escuro no quarto de dormir, né? Evitando levar trabalho para esse ambiente, isso tudo diz respeito à higiene do sono, que é muito importante, né? Então, a gente acaba olhando esse celular na madrugada, quando chega uma mensagem, essa luzinha já interrompe a cascata da melatonina. Então, vale lembrar, né, que o intestino e o cérebro têm uma relação muito importante, né? E que a serotonina, que vem dessas células cromoafins, né, da nossa microbiota, que vai fazer parte da formação da melatonina, né? Então, se eu tenho baixa de serotonina, eu vou ter baixa de melatonina. Então, guardem assim: serotonina durante o dia, melatonina durante a noite. Então, o uso dos probióticos, né, para que a gente mantenha uma flora intestinal saudável, é muito importante, porque o equilíbrio dessas bactérias boas e ruins é o que vai permitir as apoptoses, né, as mortes celulares, evitar a formação das células tumorais. Então, a síntese da serotonina e melatonina, ela vem dessa mesma cascata, né? Então, a serotonina, ela vem do triptofano, mas ela precisa de vários cofatores para formar o 5-HT, né? Então, ela vai modular o apetite, vai regular o sono, o sistema nervoso, a mobilidade intestinal, ela tem várias funções, né? E a produção de uma boa qualidade do sono vai depender da entrada dessa serotonina na pineal para formar a melatonina. Então, aqui parece simples, né? Mas eu tenho uma cascata de transformação que precisa de vários cofatores para que eu possa realmente formar a serotonina. Então, a piridoxina, que é a B6, a B5, a própria niacina, que é a B3,
Então, na falha dessa produção desses cofatores, eu tenho uma cascata interrompida da serotonina. E se eu interrompo a cascata da serotonina, naturalmente eu vou interromper a melatonina, né? Então, cuidar da saúde intestinal, ela é muito importante. E o estresse, que é um aumento do yang, que consome o yin, ele vai produzir as desbioses, né? As alterações do intestino. Então, muito importante a modulação do estresse. E aqui nós temos um nervo que faz a mediação de tudo isso, que é o próprio nervo vago, que representa o nosso parasimpático, né? Então, quando o cérebro entra num processo inflamatório, o nervo vago também perde bastante da sua função. Então, fazendo um resumão, na primavera, né, se o fígado não está bem cuidado, ele não gera a energia para o elemento fogo, né, que é o coração. O fogo, não sendo bem nutrido, ele vai dar os nossos transtornos de humor. Os nossos transtornos de humor vai me levar ao elemento terra, gerando preocupações, transtornos, né, conhecidos como TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Essa desregulação do meu humor vai fazer com que o meu intestino entre em desbiose e eu entre no processo de estresse crônico. E no momento em que esse elemento metal não funciona, ele não é gerador para o elemento água, aonde na medicina chinesa é a base de toda a formação do nosso yin yang, é onde reside esse yuan qi, que é esse qi original. Então veja a importância do ciclo de geração em cada estação para que a gente possa ter uma boa qualidade de saúde. A respiração também é muito importante na nossa vida, né? Então, eu tenho uma musculatura que às vezes é negligenciada, que é o nosso abdômen transverso, que controla essa pressão intraabdominal e junto com o diafragma, né, ele exerce uma função importante naquilo que o chinês chama de Tantien inferior. Então, quando esses músculos estão bem condicionados, né, a nossa respiração também ganha uma qualidade nessa pressão intraabdominal. E a maior parte dos órgãos abdominais estão suspensos no diafragma. Então, é importante manter uma boa qualidade postural, né, para que esse diafragma funcione corretamente. Então, aqui nós temos, dentro da visão do GDS, a cadeia póstera anterior, a PA, né, que é responsável exatamente pela respiração. E veja que o desequilíbrio dela, como nos 5 elementos, também desequilibra outras cadeias. Veja o posicionamento da pelve, né, como pode interromper um bom uso do nosso diafragma e do nosso psoas, né, que é um músculo importante. Então, quando a minha mente recebe uma boa energia da primavera, né, ela vai, com muito mais facilidade, ser condicionada a uma calma mental. Aqui o elefante representa a mente, né, e o monge representa o meditador. Então, quando ele está branquinho, significa que a minha mente está com uma clareza mental importante. A primeira coisa que se desequilibra num estresse crônico é o nosso lobo frontal, que tem toda uma função de cognição, de foco, né? Então, quando isso entra em oxidação, nós ficamos com uma mente ansiosa, confusa, né? Então, os transtornos obsessivos, compulsivos, enfim, todos os transtornos de ansiedade começam a se apresentar. Então, muito importante adquirir essa calma mental para que eu possa realmente ter uma boa qualidade do meu corpo, do meu sopro e da minha mente, né, ou alma,
para isso eu tenho que ter esse caractere que significa o saber fazer. Saber fazer em cada estação, né? Quando essas estações são bem alimentadas, elas conseguem gerar a próxima estação com muita qualidade. Então, a minha aspiração é que cada um de nós cuide, né, dessa estação no seu interior, para que a saúde possa se manifestar durante todo o ano. Eu convido a todos para visitar o nosso canal no YouTube do CEL, que é o Centro de Estudos Orientais, e esse vídeo vai estar à disposição no canal. Ok? Foi um prazer estar com vocês e espero encontrá-los em breve. Um grande abraço.